aberta em Gênesis, capítulo de número 16. Eu quero estar meditando, se alimentando de uma palavra juntamente com vocês, que se encontra aqui no verso de número 4. Capítulo 16, verso de número 4. Enquanto vocês procuram aí o texto, né? Já peço aqui uma licencinha, tomar um gole aqui do meu chá. Hoje eu tô com o copo da fé aqui. Esse aqui aguenta chá quente, né? Café com leite quente, suco gelado. Esse aqui suporta queda. Esse aqui é da fé. Ô, glória. Chazinho tá bom, hein? Maravilha. Gênesis, capítulo de número 16, verso de número 4. Acredito que já deu tempo aí, né, de encontrar. É o primeiro livro aí da Bíblia. Então vamos lá. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Esta palavra traz um ensinamento, uma revelação para o nosso coração de uma forma muito profunda e muito forte. Eu creio que esta palavra vai gerar dentro do nosso coração, da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança, um grande avivamento nesse dia. Eu acredito que é do conhecimento de vocês que estão me ouvindo nesse momento, que Abraão é o grande Abraão, né? O patriarca, né? Abraão, o herói da fé. Ele tinha uma promessa de Deus de ser pai de multidões. Mas a sua esposa, Sara, era estéril. E ela não podia gerar. Este sonho, né, de Abraão. Eu falo muito sobre contos de fadas, né?
E eu acredito que um conto de fada, ele pode se tornar realidade. Porque nós servimos um Deus que é o Deus dos impossíveis. Não existe nada que ele não possa fazer. Então esse Deus, ele pode sim pegar algo que para mim, para você, é um conto de fadas. Ou seja, é algo impossível. Não tem como isso ser realidade na minha vida. E Deus, ele pode pegar esse conto de fadas e fazer ele se tornar uma realidade na sua vida. E Abraão, ele estava ali querendo viver esse conto de fadas. Um homem já avançado, né, na idade. A sua esposa também avançada na idade. E se não bastasse isso, ainda estéril. É um conto de fadas. Como que um casal assim vai, né, construir uma família? E Deus ainda chega para um homem desse e promete que ele vai ser pai de multidões. Então é um conto de fadas. Não tem como isso se tornar uma realidade. E aí os anos vão passando e a coisa vai só dificultando, né? E aí Sara, que era a esposa do Abraão, ela tinha uma serva que se chamava Agar. E aí Sara, ela teve uma ideia. Ela pensou, tem uma maneira da gente viver esse conto de fadas. Aí ela chega para o seu esposo e diz, olha, eu vou entregar para você a minha serva, Agar. Tamanho era o desejo, né, de realizar esse sonho, de viver esse conto de fadas. E ela disse, olha, eu vou entregar Agar para você, Abraão. E você vai ter relação sexual com ela. E nós vamos viver esse conto de fadas. Porque como ela é minha serva, então o filho que ela vai ter vai ser meu. E aí a gente constrói
o nosso conto de fadas. Esperar o tempo de Deus não é fácil. Só quem já sentiu na pele a dor da espera sabe o que Sara está enfrentando aqui. O que Abraão está enfrentando aqui. A Bíblia nos mostra que quando a esperança, ela se adia, ou seja, demora para acontecer aquilo que você está esperando, o coração adoece. E aqui nós estamos vendo um casal com o coração adoecido, machucado, ferido. E quando a pessoa está com o coração ferido, machucado, esmagado, ela segue caminhos que para ela parece ser bom, mas são caminhos que levam à ruína, atrai, aquilo que é mal. E foi o que Sara e o próprio Abraão, eles decidiram fazer. É o caminho que eles decidiram trilhar. E aí uma coisa vai gerando outra, Porque Agar vai, se deita com Abraão e ela fica grávida. E aquilo que na cabeça de Sara ia ser uma bênção, esse caminho aqui é bom, hein? Esse caminho aqui, vai dar certo, a gente vai viver o nosso conto de fadas. Isso na cabeça de Sara. Agora gerou uma tempestade tão grande. O lar, que era um lar de paz, de amor, de tranquilidade, agora é um lar de confusão, de atrito, de contenda. Agar agora, ela já não se vê mais como serva, como escrava. Agora ela está esperando um filho do grande herói da fé, o pai da fé. Ela está esperando um filho de Abraão. Agora ela olha para Sara e despreza ela. Olha o tamanho da confusão. E sem falar que Agar aqui também estava vivendo um conto de fadas. E ela deveria valorizar isso. Porque também tem isso, A questão de você viver um conto de fadas, aquilo se tornar realidade na sua vida, mas você não saber cuidar do seu conto de fadas. Porque a Agar aqui, ela tinha tudo para ser grata. Ela tinha tudo para olhar para sua senhora e demonstrar gratidão. Puxa vida, quem era eu? Uma simples escrava,
serva e olha aonde a minha senhora me colocou. Olha o nível, né? Eu estava lá embaixo, agora eu estou aqui em cima. Aleluia. Ela tinha que demonstrar gratidão, amor, carinho, respeito pela sua senhora. Mas ela deixou aquele momento ali da fama, né? Aquele momento, eu sou a mulher que vai dar um filho para o pai da fé. Eu sou a tal. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento eu já quero profetizar para a sua vida. Você vai viver o seu conto de fadas. Mas não deixa a arrogância brilhar no seu coração. Continua pequeno. Continua reconhecendo que quem faz é Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, H, por não saber administrar a bênção, por não estar preparada para suportar o peso da bênção, ela se torna uma pessoa arrogante e se acha bambambam. E ali ela arruma uma contenda terrível. E aquilo que era para ser a maior bênção na vida dela acaba sendo um problema terrível. Ela tem que fugir de casa. Ela tem que fugir da sua senhora. Ela vai para o deserto. Ela recebeu a bênção. A bênção caiu de paraquedas em cima dela. Mas ela não soube cuidar da bênção. Quase que ela perde a bênção. Por não saber administrar, por não saber cuidar, por não ter humildade suficiente no coração para reconhecer a grande oportunidade que ela recebeu. É necessário saber cuidar do extraordinário. É necessário saber valorizar as oportunidades que chegam para a gente. É necessário saber reconhecer o que Deus está fazendo, o que Deus está permitindo, a forma que Deus está desenrolando. Ficar atento. Mas H,
ela deixou a arrogância falar mais alto no seu coração e quase ela perde a bênção. Eu estou me lembrando aqui de uma situação que Deus me deu uma visão, né? Na madrugada, um sonho. Deus já falou muito comigo através de sonhos, né? Que é uma visão, é uma revelação. E naquela madrugada eu tive um sonho com uma pessoa, e no sonho Deus me dava uma palavra. E aí no sonho acontecia algumas coisas assim, envolvendo essa pessoa. E quando eu acordei, eu abri a Bíblia e meditei naquela palavra. Faz tanto tempo isso que eu não lembro qual foi a palavra. Mas daí eu chamei a pessoa e eu contei a visão. E abri a Bíblia e li a palavra. E falei para a pessoa, é aqui, aqui, aqui e aqui. É o que Deus me mostrou na visão, na revelação. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, você falou, né? Então agora você vai ouvir. Mais uma licencinha, tomar meu golinho do chá aqui. E a pessoa, ela foi totalmente contra tudo que eu estava entregando ali como direcionamento de Deus para a vida dessa pessoa. Às vezes, a bênção de Deus está ali, na nossa frente. O milagre está acontecendo. O livramento está ali, fluindo, está caindo em cima da sua cabeça. É o que estava acontecendo com Agar. Algo extraordinário estava acontecendo na vida dela. Mas ela não conseguiu reconhecer. Ela não conseguiu entender. Ela não conseguiu valorizar. E aí ela começou a menosprezar, desprezar a sua senhora, que foi aquela que foi um instrumento na vida dela. E eu estava tendo essa conversa com essa pessoa e aconteceu exatamente isso. Ela menosprezou, não deu crédito. Aleluia. E depois sobreveio um vento tão forte
uma tempestade tão forte que eu fiquei até com medo de acontecer alguma coisa com essa pessoa. Sabe quando a pessoa entra num estado de nervo assim, a flor da pele, que você olha para a pessoa assim e fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Tamanha foi a força do vento que veio. Tem vento que vem para a nossa vida que não tem como você fugir dele, ele vai vir. Tem tempestade que vem, que essa tempestade está dentro do projeto de Deus. Vai acontecer nessa vida, não tem como você fugir. Mas tem tempestade que vem para a nossa vida, que somos nós que causamos. A tempestade que veio na vida de Jonas, ele poderia ter evitado. Essa tempestade que veio na vida de Agar, ela poderia ter evitado. Porém, a tempestade que veio na vida de José, não tinha como ele fugir. Fazia parte da trajetória, fazia parte do caminho. A tempestade que Jó enfrentou, não tinha como ele fugir. Aleluia. Fazia parte de um plano superior do divino. Porque através daquilo ali, algo extraordinário estava sendo escrito. Então, Deus, ele nos entrega a bênção. Ele faz acontecer um conto de fadas. Mas é de nossa responsabilidade cuidar, zelar, estar atento, valorizar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Estou me lembrando aqui de um dos filmes do Shrek e a Fiona. Acho que deve ser o 4. Que ele ali já está casado, né? Com a Fiona, tem uns filhinhos e tal. Ele está vivendo ali aquele conto de fadas, né? E aí, toda a bênção, ela tem um peso, né? E você tem que saber suportar o peso da bênção. Cuidar, administrar, né? E nesse filme, ele começa a ver ali as correrias do dia a dia, né? E a Fiona ali naquela correria, organizando a casa e corre para lá, e as crianças tal, e faz isso, faz aquilo, tal, e aquela coisa, aquilo vai enchendo ele. Aí chega um momento que ele tá andando num determinado local ali, triste, desanimado. E eu costumo dizer que aquele personagem baixinho que aparece lá para ele assinar o contrato ali, eu costumo dizer que aquele ali é o diabo. O papel do diabo
é esse. É te iludir, né? Falar, não, ó, come aquele fruto ali, dá nada não. Que isso? Vem assim com aquele sapatinho de algodão, né? E foi o que aconteceu nesse filme. Não, é só você assinar aqui, ó, esse contrato aqui comigo, e tudo que você sonha, né? Tudo que você quer, que você almeja, vai acontecer. Se você não assistiu esse filme ainda, eu recomendo. Deve ser o 4. É. E aí ele vai lá e assina aquele contrato com o diabo. E aí, a princípio, né, tudo parece uma maravilha, né? Agora ele não tem mais aquele corre-corre, aquela coisa, as crianças chorando e tendo que correr atrás disso, daquilo outro. Oh, maravilha! Tô vivendo meu sonho. A Bíblia nos fala, né? Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas é caminho de morte. E ali, quando ele cai na real, ele percebe que ele já não tem mais os filhos. Ele percebe que ele já não tem mais os amigos. E o principal, ele percebe que o grande amor da sua vida, ele já não tem mais. Ele perdeu. E agora ele começa a sentir a dor que Agar estava sentindo lá no deserto. O que eu fiz com o meu conto de fadas? Que caca que eu fui fazer na minha vida? Ou eu estou sendo um profeta para muita gente aqui. Dê valor no seu conto de fadas. Vai acontecer. Você vai viver uma história extraordinária que vai ser contada para os 4 cantos da terra. Mas dê valor para o que Deus está fazendo, o que Ele está escrevendo. Se prepara. Vai se preparando para suportar o peso da bênção. Se prepara. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se prepara. Porque aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar. A não ser você mesmo. E o que Deus tem é algo grande. Bem sei eu que pensamento tenho sobre vós. Os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos. Oh, aleluia. E ali, quando ele percebe, né, a caca que ele fez. Agora, durante todo o filme, a luta dele é tentar quebrar esse contrato que ele fez com o diabo e recuperar o seu conto de fadas. É um ensinamento profundo para a nossa vida. Se você não assistiu, assista. Eu estou
me lembrando aqui de uma história que bate um pouco com a palavra, e eu vou encerrar com essa história. Havia um menino, né, de 15 anos, um adolescente, que ele estudava numa determinada escola, e ali ele foi para a aula de teatro, né? E quando ele viu a sua professora, que ia dar aula ali de teatro para ele se apaixonou por aquela mulher. O coraçãozinho dele disparou. Só que para ele viver esse grande amor, era um conto de fadas. Não tinha a mínima possibilidade. Ele, um adolescente de 15 anos, né? A professora, se não me falha a memória aqui, acho que ela já tinha quase 40 anos. Né? Então, não tinha a mínima possibilidade dele viver esse conto de fadas. E sem falar, né, que a mulher já tinha construído a sua família. Se não me falha a memória aqui, parece que ela já tinha 3 filhos, né, e era casada. Né, a família do menino, quando percebeu, né, esse sentimento, retirou ele da escola, né, foram para uma outra cidade. E aí o menino cresceu, né, ficou maior de idade e tal. E num belo dia, ele trombou com ela. Se reencontraram. E aí ela, né, agora divorciada, né? E aí eles se aproximaram e começaram um relacionamento e se casaram. E estão casados até hoje. Essa história é do atual presidente da França. Aquele simples aluno da escola se apaixonou pela professora de teatro. E quem poderia sonhar, imaginar que aquele menino iria se tornar o homem mais poderoso da França? E hoje ele tem do lado dele, como primeira dama, aquela professora que ele se apaixonou por ela lá no tempo da escola. Com o poder que ele tem, ele poderia escolher qualquer outra mulher. Mas ele escolheu viver um conto de fadas. E está vivendo até hoje. Então nós temos que sonhar, sim, acreditar que vamos viver um conto de fadas, mas nós também temos que saber cuidar, administrar. Não adianta nada você sonhar em ter um belo carro, mas quando esse carro chega na sua vida, você não sabe calibrar os pneus, você não sabe absolutamente nada de como cuidar desse carro, né?
Não adianta nada você estar ali andando com o carro e o ponteiro tá lá avisando, ó, precisa colocar gasolina. Aí você continua acelerando e o ponteiro tá lá, ó, tá, entrou na reserva, precisa colocar gasolina. E você continua. Vai chegar um período que o carro vai morrer, vai acabar. Então você tem que abastecer o carro, né? Você tem que cuidar da documentação, né? Tem que cuidar do motor, né? Você tem que colocar ali a água, né? Que na verdade não é bem água, né? Não é essa água que a gente pega da torneira, né? É uma água específica que você tem que colocar no carro, que tem muita gente que não sabe, né? Aí coloca qualquer tipo de água ali, é algo que com o tempo vai gerar um problema, né? Vai estragar o carro. Aleluia, como Deus está falando. Você tem que saber cuidar, você tem que saber administrar. Você tem que olhar para aquilo e falar: isso aqui é meu conto de fadas. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família. Essa é a minha missão aqui. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E que essa palavra possa gerar dentro do seu coração um avivamento. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu vou ficando por aqui. O horário aí já deu. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. E eu volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.